Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui de volta com a Fernanda Magalhães moderar mais esta aula. Hoje teremos dois palestrantes da iniciativa privada, né, que são advogados internos, há muito tempo, com muita experiência. Maria Ângela na Unilever, a Fernanda vai apresentar devidamente. Também conheço de outros tempos, né? Temos muitos anos de TI. E o Gustavo Sureros, nosso amigo e gerente jurídico sênior da Globo, que eu vou apresentar agora formalmente. Só para que vocês dois saibam, nós já tivemos palestrantes da indústria, da academia e da autorregulamentação publicitária no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil. Inclusive, é o vice-presidente do CONAR, né? Então, assim, a turma já recebeu muita informação sobre a autorregulação e a visão acadêmica e a visão prática, mas vocês vão agora trazer essa visão das grandes empresas, né, multinacionais, uma multinacional brasileira e uma multinacional estrangeira, né? Então, vamos começar com o Gustavo Soreros de Carvalho, que é bacharel em Direito pela PUC Rio, pós-graduado em Direito das Telecomunicações pelo IPJUR. Ele cursou Building New Ventures in Latin America na Harvard Business School, fez pós-graduação em Serviços na COPEAD da UFRJ, onde também fez um curso de treinamento de gestão. Ele tem quase 18 anos no jurídico da Globo, onde ele começou como estagiário, então, ele foi advogado, gerente jurídico, hoje ele é gerente jurídico sênior. Sua experiência profissional inclui direito das telecomunicações, marcas, direito autoral, disputas de nomes de domínio, tecnologia da informação, direito desportivo, do entretenimento, tributário, fusões e corporações e regulatório da Ancine, e além de combate à pirataria, que eu suponho seja pirataria de sinal, né? E não tanto de produtos contrafeitos. Então, com a palavra, Gustavo Sureros, ele tem um PowerPoint, eu não sei se ele vai compartilhar ou vai pedir ajuda da Secretaria da BPI. Gustavo. Olá, posso compartilhar sim aqui. Boa tarde. Aqui. Acho que agora foi. Ótimo. Boa tarde. Obrigado, Valdir, obrigado, Fernanda, aí pelo convite, e tudo. Realmente é um pupurri de coisas, né? São quase 20 anos na Globo, a gente passa por tudo quanto é área, né? A publicidade é uma delas e tudo. Hoje eu sou responsável por atender toda a produção da Globo, para todas as plataformas, canal TV Globo, Globoplay, todos os canais de TV paga, e além de produção, toda a aquisição de direitos, né, esportivos, não esportivos, filmes, séries, nacionais e internacionais. E Ancine combate a pirataria, e realmente combate a pirataria é o audiovisual mesmo, pirataria audiovisual, né? E, enfim, uh, trouxe uns slides aqui. A ideia é, vamos fazer um raciocínio em relação a como nós vemos a publicidade infantil dentro da empresa e como a gente a defende e tudo, né? Mas isso aqui se você bem como um bate-papo, então não tem problema nenhum se quiserem interromper ou não e tudo, se quiserem deixar mais à frente, né? Meu LinkedIn e tudo. Vamos lá. A gente tem um raciocínio tal como no direito brasileiro, né? Onde as crianças estão protegidas, né? Onde começa a preocupação em relação a crianças e adolescentes no Brasil. E tudo começando na Constituição Federal, né? Obviamente, ela tem ela vem de uma forma genérica na proteção da Constituição Federal,
passa por uma questão até um pouco mais genérica no Código do Consumidor, onde não se trata efetivamente do infantil, mas ela se trata, ela já se coloca como uma proteção dos sujeitos em geral. Opa, desculpa, perdão, acho que fui muito à frente. Uma proteção dos sujeitos em geral, né? E já ali numa questão do passando obviamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo mais, e o que tem de fato é, vindo desde a nossa base, né, constitucional até as legislações e tudo mais, né, é a proteção da criança, a hipervulnerabilidade dela. Essa é a questão mais importante. E essa é a questão que mais à frente vai reger e vai basilar toda a regulamentação do CONAR e a forma como a gente como a gente atua, tá? É a preocupação, né, que no passado era muito agressiva, né? Era a criança segurando o produto que ia para outra consumir, era a criança falando para o seu pai, sua mãe, que eu quero a criança no vídeo, né? A criança participando ativamente, a criança se vendo no vídeo aquele produto que ela quer comprar e daí por diante, né? E esse consumidor criança e essa base em relação a principal alvo do consumo de produtos e serviços e tudo mais, é esse tipo de tema que passou-se a ter uma enorme preocupação na legislação e tudo, né? Acho que como vocês já passaram por CONAR e toda essa regulamentação, né, essa autorregulamentação, nós acreditamos nela piamente, até mesmo porque a gente entende que o CONAR, através da sua norma geral e através das suas decisões, né, eles vêm basilando e eles têm uma rapidez, uma agilidade para decidir determinados pontos que, infelizmente, o nosso sistema, né, de legislativo brasileiro não possui. Então, algo que às vezes pode demorar 2, 3 anos, que deveria ter algum regramento, e o CONAR ele consegue, nas suas decisões, meio que direcionar e até mesmo sentir a necessidade. Olha, não estamos totalmente preparados para esse tipo de exigência. Devemos, de repente, fazer um complemento, devemos evoluir, ou devemos, de repente, diminuir a pressão em determinados pontos. Também é possível fazer isso através do CONAR, né? É, e essa evolução que a gente foi vendo ao longo dos tempos, né, ela é vista também na situação criada caso a caso, nas decisões caso a caso, e na sua e na fortificação em si dos temas, né? Essa hipossuficiência e tudo mais, essa preocupação em relação a criança ser hipossuficiente e não entender o que ela está recebendo, ou receber uma questão de marketing e tudo, essa, na verdade, ela é a base realmente, tanto do entendimento de uma forma geral, em quem defende uma legislação mais agressiva, onde, na verdade, quase beira uma proibição, e também beira a própria responsabilidade do veículo, em entender que, neste caso específico, nós precisamos, de fato, verificar o anúncio, ver o que está dentro, como está ele sendo feito, se ele está obedecendo ou não as normas do CONAR e daí por diante. E muitas vezes, né, entender que o informe publicitário tem que estar descasado de um conteúdo, para não ser confundido efetivamente com o produto que vai efetivamente para a criança, né? Isso é do início ao fim, é isso que vai ser feito, vai ser visto na apresentação e vai ser falado, por assim ser, tá? É, a, Nessa linha, né, tem o Código de Defesa do Consumidor, ele já foi um pouco mais à frente, mas ele também torna de forma genérica os casos. A capacidade da criança de distinguir exatamente a programação infantil da publicidade dirigida a ela. Essa é a real evolução que teve nos últimos 40 anos no Brasil. Um produto que a criança
vê dentro da novela, ou vê dentro da série, ou vê dentro do filme, ela vai querer. Ela necessariamente ela vai querer ser super-homem. Ela necessariamente vai querer ser uma princesa. Se a gente coloca muitos produtos dentro e vincula isso, ela acaba não sabendo distinguir a realidade da ficção. E ao não distinguir a realidade da ficção, ela quer o ovo de chocolate, ela quer a bicicleta, ela quer o bombom, ela quer a roupa tal, ela quer o tênis tal, e daí por diante, né? A regulamentação do CONAR, ela veio com essa preocupação. Ela veio com a preocupação de cada vez ser mais claro, cada vez ser mais objetivo. Já que a regulamentação em geral ela não tem essa objetividade tamanha, o CONAR, olhando o mundo, olhando o Brasil, olhando as vontades da sociedade, olhando as intenções dos anunciantes e tudo, eles conseguiram, de uma certa forma, deixar mais crivo, né, a regulamentação em si, dizendo, olha, pode isso, não pode aquilo, não deixa de fazer isso, não confunda isso com aquilo, não venda produto casado, não coloque o produto dentro do conteúdo, não faça isso, você direcione aos pais, de repente, não contrate crianças para fazer a publicidade. Então, tem uma série de questões aí, e que é claro que dentro das mídias e tudo mais, né, muita coisa veio da evolução do que existia de revista, de jornal, de televisão, televisão aberta, né, televisão paga, e agora a internet agora não, já não é agora, mas né, a internet com uma explosão de formas e formatos que acabam muitas vezes causando a confusão em si, em entender se eles estão respeitando de fato o CONAR ou não, né? E as redes sociais ainda mais avançado nesse sistema, com seus influenciadores, né? Com uma questão muito mais complexa, né? Como eram aqueles casos de unboxing, se o unboxing era de fato um presente, ou se o unboxing era uma marca, ou se o unboxing era simplesmente um produto que a pessoa comprou na loja e ela fez o seu próprio unboxing, e muitas marcas acabaram sendo processadas por unboxings que elas não patrocinavam e tudo mais, né? E aí, a partir deste ponto do próprio CONAR, e o CONAR tem a forma de punição, de punir o abuso, pedir uma retirada de um programa do ar, punir com multa determinada empresa ou determinada agência, etc. e tal, passa a ter a responsabilidade civil dos próprios abusos, tudo regrado pelo Código Civil, e que se alguém entender como tal, acaba procurando diretamente as vias judiciais para fazer eventual responsabilização e tudo, tá? Então, o CONAR ele vem com essa preocupação já há algum tempo, né? A gente, hoje em dia, né, a gente recebe tanta coisa, né? Acho que todo mundo recebe os memes do que existia na década de 80, na década de 90, né? Os programas comerciais eram extremamente agressivos, não podendo ser tão agressivos, porque não era permitido, mas eram agressivos, por assim dizer, né? E desde os anos 2000, e eu acho que cada vez mais hoje, né, com uma preocupação, né, de tentar fazer o certo, de tentar coibir os abusos, né, e tudo, a gente foi vendo justamente o regulamento evoluir. Então, 2006 já teve lá toda a forma mas acho que foi uma última grande revisão e atualização em relação às normas do CONAR em relação a crianças e adolescentes, depois a seção 11 em relação a alimentos, o anexo da seção 11 em relação a alimentos, a evolução do que pode falar, do que não pode falar, do que pode dizer, de que de repente a criança comendo ou a criança se vendo naquela alimentação, isso levaria a de repente ter mais tipos de problemas ou menos tipos de problemas. E esse regramento ele foi feito. Então, basicamente, a gente obedece às normas que tem ali,
interpreta muitas vezes, porque obviamente nós, né, e graças a Deus os nossos marqueteiros são muito criativos, os marqueteiros das agências, os marqueteiros dos anunciantes, nosso próprio pessoal é criativo, né? E a gente precisa entender qual é o limite que deve ser feito. Se a gente pode passar em determinado ponto, não pode, já foi decidido em casos, não foi decidido em nenhum caso, deve ser revisto. Como é que estão as normas lá fora? O que está sendo falado lá fora? Essa própria norma de alimentos, na época das discussões ali em 2011, 2012, ela teve diversas discussões em Quebec, fizeram até a proibição, não podia falar de açúcares para crianças, foi feita uma série de proibições no Canadá a esse respeito, e que depois, 2, 3 anos depois, não viu-se nenhuma evolução. As crianças continuavam obesas, não era a publicidade o problema, era a educação o problema. E se é a educação, por que está virada para a publicidade ser uma questão? Nessa época, até nas discussões que existiam na Europa e nos Estados Unidos, também entenderam que não iriam para uma questão de regramento completo, foram todo mundo para a autorregulamentação, e nós aqui também fomos para a autorregulamentação nesses temas. Tá? Mas eu acho que o que nós temos, assim, de fato, e aí deixa eu só esconder o vídeo, senão fica complexo aqui para ver. O que nós temos e como que a gente age nesses pontos, né? Como fazer publicidade infantil? É proibido completamente? Como, de fato, a gente sabe que tem organizações como o Grupo Alana que defendem que haveria uma proibição completa. Não, nós não entendemos que haja uma proibição completa. A gente entende que tem que ser obedecido determinados princípios, a norma 37, temos que entender como dar maior informação aos telespectadores e como e também de uma melhor forma, né? Possibilitando a atividade econômica de mídia e de entretenimento que depende da publicidade para sobreviver e que os próprios produtos também dependem na sua origem de fazer o anúncio, porque também como eles vão ser conhecidos se eles também não fizerem os seus anúncios daí por diante, né? Então, algumas coisas que a gente começou a determinar aqui, que ele segue as normas do CONAR e a gente aumenta, gradua em preocupação maior ou não no tema. Não empregar crianças e adolescentes como modelos, né? Apelo direto, né? A criança se vendo naquela situação, né? Compre não esqueça no Dia das Crianças da minha bicicleta, não esqueça, né, fazendo inclusive as menções às datas festivas e tudo, né? No Natal, não esqueça, eu queria ganhar tanto aquele negócio, eu queria tanto ir no navio, eu queria tanto usar isso e tudo mais, né? Não recomendar a sugestão de consumo, olha, só se você comer a maçã XYZ, você vai ser saudável, né? Só se você fizer esse exercício com essa bola de futebol, você vai alcançar o melhor nível. Então, essa é a preocupação de ter crianças e adolescentes ali. E a gente procura, de fato, evitar que isso aconteça, evitar que ele se veja ali. A gente, é claro que tem faixas etárias e tudo, né? Tem muitos anúncios que eles são feitos para os pais, né? É o pai que vai saber que a fralda vai comprar para o seu filho. É o pai que vai saber, os pais que vão saber que leite que vai comprar que vai amamentar sua criança. E daí e outros também, ou como vai lavar as roupas da criança, ou que vai tirar determinado o que ou que tipo de bicicleta que tem à sua disposição, que tipo de roupas que tem à sua disposição, que tipo de outros produtos que tem à sua disposição. Óbvio que ele passa às vezes por uma linguagem mais infantil,
mas ele tem um sinal que ele está sendo destinado ao pai em si e aos pais em si e não só e não à criança em si, né? E ao tirar a criança e adolescente, a gente busca nesse fato. E é importante que, ao fazer isso, não quer dizer que eu também vou deixar de trabalhar com criança e adolescente. Não, não deixamos disso, porque a gente trabalha nas nossas séries, trabalha nos nossos filmes e daí por diante, e isso é essencial para o nosso negócio ter essa liberdade de trabalhar com criança e de trabalhar com adolescentes, né? Então, é, eu só vou falar aqui da concorrência, estou brincando, eu até falo de casa, mas assim, tem coisas que são, né, que justamente refletem e foram os motivadores de determinadas legislações, né? Então, o compre batom era exatamente isso, era uma criança mostrando compre batom, compre batom, compre batom. O não esqueça minha bicicleta, todo mundo lembra, não esqueça minha calói. O compre, todo mundo lembra exatamente o que está sendo feito e deixando de ser feito. Então, esse tipo de situação é o que a gente busca evitar. Qualquer afirmação direta em relação para uma criança ou sobre determinado bem e tudo mais, tá? E essas orientações que a gente busca fazer para o mundo anunciante, né? Porque quando a gente fala do eixo Rio e São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, em grandes capitais, Belo Horizonte, Porto Alegre, eles têm uma forma de trabalho, né? Eles já têm uma forma conhecida e já estão muito sujeitos a entender o que são os limites ou deixar que são os limites. Mas a gente mexe muitas vezes com mídia local, e a mídia local tem os abusos. E a gente busca trazer justamente os entendimentos que a gente tem no nacional para trazer a mídia local, numa ideia de que a gente busque também educar o mercado. A gente entende que isso é um poder que a Globo tem, a gente entende o nosso papel nisso e a gente busca fazer cada vez mais a divulgação do que deve ou não deve ser feito, até mesmo porque cada vez que a gente ensinar e divulgar mais, melhor serão aplicadas as regras em si, né? Então, não sei se eu vou conseguir passar o áudio, mas era basicamente, não sei se... Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. E é isso. Até hoje eu compro batom por causa disso. Não se existe mais, né? Mas outros chocolates, sim, com certeza, entendeu? Ops, só um minutinho só. Gustavo, foi bom você passar o vídeo, porque a média de idade dos nossos alunos é mais baixa. Eu acho que eles não assistiram esse comercial. Não, né? Isso. É por isso que assim, eu tentei trazer o da Calói, mas eu não consegui o Não Esqueça Minha Calói. E eles não, às vezes, acho que a Calói ainda existe como marca e tudo, né? Mas era basicamente isso. Esses comerciais, tinha alguns comerciais que eram escandalosos, né? Eram bem escandalosos, né? Eu quis ser gentil um pouco com as marcas também, senão daqui a pouco tem colegas com raiva. Mas, enfim, é impressionante como, né? E hoje, como seria inaceitável um comercial desse pela própria marca. A marca não se sujeitaria a isso, né? A autorregulação é tão boa nisso que essa conscientização que está sendo feita ali desde do década de 2000, 2006, 2005, né? Ela está melhorando os comerciais, efetivamente, né? E as marcas estão se questionando mais, né? E nesse mundo que a gente vive hoje de ESG, de responsabilidade e tudo, é uma forma dela se responsabilizar para o público, para a sociedade, né? Como ela quer ser vista ou como é que ela quer deixar de ser vista na sociedade, né?
Não realizar ação de merchandising, publicidade indireta contratada, que emprega crianças, elemento do universo infantil ou outros com a deliberada finalidade de captar desse público específico. Essa questão de merchandising, ela é uma questão muito... Merchandising, por si só, já é uma situação complexa. Ela tem uma série de preocupações da outra parte estar entendendo que aquilo é um informe publicitário, né? Que não é o Cauã Raymond usando determinado produto, mas é o personagem do Cauã usando determinado produto, que aquele produto ele é um merchandising, né? Então, às vezes, para o público adulto, isso já é difícil a um entendimento, para o público infantil é mais difícil ainda, né? Como eu estava dizendo antes, é a entendimento da realidade versus da ficção. Entender que aquilo ali é um produto que está sendo vendido, entender aquilo lá é um produto que está sendo que é um conteúdo. O conteúdo ele tem que ter sua integridade, ele tem que ter o respeito à criança, né? Se a criança recebe de que nem o compre batom, adquira determinado produto, faça, ele vai fazer, ele vai querer, ele vai induzir, né? O quanto maior, e como a gente é um produtor de conteúdo, e esse é o nosso negócio, a gente produz conteúdo, a gente tem uma preocupação imensa de que o conteúdo esteja livre da publicidade. Existe, às vezes, aparecimento de marcas? Claro que existe. As pessoas não podem andar nuas, ainda mais para criança, né? Às vezes o carro tem que passar por um posto de gasolina. O carro tem uma própria marca. Se você vai fazer um filme para criança, o carro tem que ter uma marca. Mas não foi o objetivo mostrar que aquela criança tem aquele determinado carro ou passou por determinado posto de gasolina, ou focou-se no refrigerante, ou focou-se no suco que está ali à sua disposição, né? Então, esta questão, né, da criança e adolescente, conseguir separar o real do imaginário é extremamente importante. E por isso que, dentro desse aspecto, nós buscamos não trazer o merchandising, e nós não vendemos ações de merchandising dentro de produção infantil. E nós temos uma produção, né, nós temos um canal inteiro, que é o Gloob, que veio com essa preocupação e tudo mais. E o interessante é o seguinte, a gente fala aqui de situações escabrosas que aconteceram, etc. e tal, mas, em geral, o que a gente recebe dos anunciantes não é justamente, olha, é a preocupação do lúdico, é a preocupação, poxa, eu quero patrocinar o Cine Globinho, o Cine é a sessão, é o em volta, o entorno daquele lugar onde vai o filme. Onde vai o filme não tem. Antes do filme, depois do filme tem. Mas no filme não tem. E as empresas têm essa preocupação. Porque hoje em dia, como estava falando, com essa responsabilidade ESG e tudo mais, elas também serão as primeiras cobradas. Hoje, nenhuma grande empresa quer ver sua marca envolvida num grande escândalo. Nenhuma delas quer. Assim, nem sempre o problema do valor não é um custo, não é um custo direto, né? Não é uma multa que faz a empresa deixar de fazer algo ou não fazer, né? O maior problema dela é a imagem. E o tempo e o valor de recuperação de uma imagem para uma empresa é uma coisa imensa. É uma coisa imensa. São investimentos e investimentos e investimentos, seja em relações de ações comerciais, de ações sociais, seja em reconstrução de marca. E este investimento é que as empresas buscam evitar, porque isso é deixar de, né, mandar lucro para o acionista, mandar investimento no próprio produto, né, esse tipo de situação que busca se evitar de uma forma geral, né? Mas a gente, e aqui, por mais que a gente estaria falando assim, eu estava tentando buscar até ficar muito na TV aberta, TV paga, mas é muito difícil hoje em dia, né?
Porque hoje um dia até eu mesmo acabo sendo advogado de streaming também, então e eu vivo isso nas nossas redes sociais, nos nossos canais e daí por diante, né? E os marketings e muitas vezes as áreas comerciais, os caras estão vendo perder dinheiro, né? Literalmente. Olha, o cara está deixando de anunciar comigo para anunciar com os influenciadores digitais. O cara está deixando de fazer comigo para fazer crianças abrirem unboxing e tudo mais. A evolução da própria regra do influenciador foi nessa linha. Tem que ter um asterisco, tem que ter escrito em forma publicitário, tem que ter claro que está sendo feito alguma coisa nesse sentido. De preferência, você não pode misturar um informe publicitário com o seu conteúdo em si. Muitos respeitam hoje em dia, depois que saíram os influenciadores, a questão, né, o manual dos influenciadores e tudo mais, mas de fato, isso é uma questão que, na verdade, vai na evolução, porque também vai muito do amadorismo para uma questão profissional. Quem é muito amador nesse negócio e quem ainda não conseguiu, sei lá, o seu primeiro 1 milhão de YouTubers, vai tentar de tudo para poder fazer. E quem já chegou ao seu 1 milhão de já começa a tentar fazer de forma mais respeitosa às regras, aos regulamentos, daí por diante, né? Então, enfim, essa questão, como essa questão do unboxing ela foi muito diluída, muito foi difundida, e se eu não me engano, nós tivemos queda de alguns segmentos que estavam, assim, deixaram de investir no nosso negócio para investir só em unboxing. Assim, e daí a nossa preocupação, a regra vale para todo mundo vai respeitar a regra ou vai virar, né? Vai ficar ruim, todo mundo pode, agora está valendo tudo, né? Mas a gente sabe que isso é uma evolução. E o Conar está aí mostrando isso. Ele teve isso. Ele teve 2, 3, 4, 5 casos julgados. Ele teve marcas processadas. Eu vi alguns casos. Nestlé processada, Mattel processada. Os caras nem tinham contratado os influenciadores para fazer o unboxing. Eles foram processados sem efetivamente ter feito o ato de contratar alguém, né? Aqueles negócios, mergulhe na banheira de Nutella, mergulhe na quantos chocolates você consegue comer em 24 horas, né? Todos esses foram feitos sem um patrocínio, né? E nos conteúdos segmentados, criados, produzidos ou programados, né, especificamente para o público infantil, né, a gente tenta lá esse público estará restrito aos intervalos comerciais, né? Que é como eu estava falando, né? Como eu não coloco no merchandising, como eu não coloco de forma exponencial dentro do conteúdo e dentro desse ponto, aliás, é importante falar que dentro do conteúdo eu não coloco nem banner, nem pop-up, nem nas laterais, nem aquilo que eu às vezes tenho no futebol, né? Que às vezes aparece foguete saindo de tudo quanto é lado, aparece um carro entrando no gol hoje em dia. No infantil a gente nem faz isso. E no infantil a gente respeita os horários, espaços comerciais, tá? E sim, nós temos também a gente busca ter menos comerciais dentro da programação infantil, tá? Para não virar, né, tipo, então, é porque produtos infantis eles têm menos tempo, né? Então, vira um programa de 10 minutos, já é um desenho 10 minutos, e vira 50 minutos de comercial. Não se faz isso, né? Geralmente, o espaço comercial ele é perto do que é o produto. Justamente para também não ser uma questão over em relação à criança. E aí a nossa preocupação em relação a sermos também dirigentes e respeitosos em relação ao nosso telespectador. Essa é a forma como a gente entende que a gente deve fazer nesse ponto, né? Nessa linha,
trouxe casos que foram públicos e tudo mais, né, com o SBT condenado por merchandising infantil na novela Carrossel, se não me engano, foi um Cacau Show e tudo. Depois eu posso, tem uns links dos processos e tudo mais, das súmulas e tal, né? O próprio Felipe Neto, que o Felipe já desrespeitou em demasia todo o CONAR. Hoje em dia ele respeita muito, porque ele viu também que isso é importante para ele passar credibilidade para as marcas. As marcas não querem se ver envolvidas em falta de responsabilidade dos influenciadores, né? Mas em produtos deles, eles costumam fazer esse tipo de situação e acabar não ficando muito claro o que é comercial, o que é publicidade, o que é um produto que ele está vendendo e o que é exatamente o conteúdo, né? E nessa linha que a gente acaba falando um pouco, porque essa é a linha que está na preocupação mundial, né? É a linha hoje em dia da Comissão Europeia, que ela está com uma preocupação enorme em relação à publicidade misturada com conteúdo no TikTok. É a linha americana que também tá começando a dizer, olha, eu fazia a autorregulamentação, eu deixava a autorregulamentação, vocês não obedeceram a autorregulamentação, então eu vou começar a impor limites para você, YouTube. Eu vou começar a dizer, já que você não quer fazer sozinho, eu vou começar a mostrar para você que eu posso fazer muito pior. Então, que tal você começar a fazer sozinho também? Então, esse tipo de coisa é o que vem mais aparecendo. E nas redes sociais, né, eu acho que vocês estão, assim, já que eles têm, né, menos idade que a gente, né, estão muito mais familiarizados com o tamanho do poderio, o tamanho do, da exposição ao público infantil em relação a marcas e daí por diante. Isso é fácil, assim, muitas vezes tem uma filha de 10 anos que chega para mim e fala assim, olha, eu queria o álbum do Enaldinho. Eu falei, quem exatamente é esse? Não, o Enaldinho, ele foi o que completou o álbum da Copa em primeiro lugar. Eu falei, não fazia a menor ideia disso. Ah, não, mas eu quero. Mas onde está isso, filho? Me mostra Naldinho, que é um fenômeno. E, e olha que eu trabalho com televisão e já em mídia e não conseguia nem saber quem era Naldinho. Mas o rapaz é um fenômeno mesmo, né? E ele vendeu o próprio álbum, o álbum Naldinho na Copa. É, a... E às vezes se mistura. Ele está falando de conteúdo, fala do álbum dele, e aí ele depois realmente em alguns lugares, principalmente quando ele vai para Instagram ou outros, ele diz que é em forma publicitária, e às vezes se mistura, né? E essa, como a gente começou conversando, né? A hipossuficiência da criança em entender o que é conteúdo e o que é venda de produto é a base lá, é a básica questão que, né, tudo vem dela. Se a criança não está entendendo, ou se ele está dizendo que é o melhor álbum do mundo e minha filha vai querer o melhor álbum do mundo, ele já vendeu, já me fez o estrago e tudo mais. É claro que eu Gustavo, já. Oi? você consegue deixar 10 minutos para perguntas? Claro, claro, 5h50 a claro, gente abre para perguntas. claro, claro. Obrigado. Acho que já está no final aqui, se eu não me engano, tá? Que essa é a ideia. Então, para avaliação de uma conformidade das ações, né, uma publicidade indireta contratada, o que que a gente avalia, né? O que que a gente quer saber exatamente, né? A gente está direcionando a publicidade para os pais, né? A mensagem pretendida é qual público ali? É o público adulto mesmo? Você está falando jocosamente para o público adulto, então você não quer falar com o público adulto, você quer falar com o público infantil. Qual é o objetivo que você está falando aqui? Com quem você quer falar aqui? Né? Qual o produto que será anunciado? Né? Ele tem alguma forma de o objetivo de ser consumido exclusivamente por crianças? Né? Itens até como é uma promoção comercial,
tem autorização hoje eu não sei mais quem é, Caixa, SAE, SDE, alguma delas hoje é quem dá autorização, que mudou agora, recentemente. Tem autorização formal para poder fazer a promoção comercial? Ah, não tem. Então você primeiro vai lá. Porque se eles derem, eu já tenho pelo menos uma leitura do governo de que está entendendo que é uma promoção válida, né? Ou não, não é uma venda casada. Ah, você está anunciando este produto. Teve recentemente, não, em 2016, uma decisão do STJ a respeito de, se eu não me engano, alguma coisa do Shrek Balduco, onde vendia o pacote e vendia, sei lá, um Shrekzinho, um bichinho lá e tudo mais. E foi decidido claramente ali que era uma venda casada, uma venda direcionada. Só que em todos os anúncios eles não mostravam isso, eles mostravam só o pacote, né? Mostravam um preço e mostravam o pacote. Então não ficava claro exatamente o que você estava anunciando, deixava de anunciar ou não. No STJ eles decidiram que aquilo era uma venda casada. E deveria estar sendo anunciado 2 itens ali e tudo, né? E, né? E se haverá durante a ação algo que possa despertar a curiosidade e a atenção das crianças. Em que sentido que está essa atenção? Em como está sendo colocado isso para as crianças? É uma forma né, aceita comumente na sociedade? Mesmo que seja uma forma aceita, é uma forma que nós aceitamos segundo os nossos princípios ou não, né? E muitas vezes, e eu falo agora, acho que assim, de parceria que eu tenho, e nós temos muitas vezes, né? A gente se fala, todas as emissoras, a gente se fala, todos os canais, e a gente vê, poxa, aquele cara está anunciando ali na ESPN. Será que está certo isso? Aí eu ligo para os caras da ESPN, a ESPN é Disney, vocês aceitaram isso mesmo? É isso mesmo? Pô, não passou pela gente, né? Porque às vezes, né, são milhares de trabalhos, são milhares de publicidades. Não passou pela gente, Gustavo. Eu não aceitei isso, não. Ah, porque a gente está dando não. Só que eles estão querendo vender, exibir na gente, dizendo que vocês, como Disney, aceitaram. Então, estão usando o nome da Disney ainda em contrário a isso. Então, e muitas vezes eu recebo a ligação, o pessoal Discovery também, né? O Cartoon. Pô, Gustavo, vocês aceitaram isso? Não, mas olha só. Aqui a gente entendeu assado. Ah, não, eles não querem essa peça, eles querem uma peça mais agressiva comigo. Eu falei, ah, pede a peça que eles colocaram aqui. E aí evolui para isso. Então a gente vai também se balizando, se cuidando, evitando, buscando evitar, né? E muitas vezes, assim, existiram alguns, por exemplo, e o CONAR, como é tão aberto, qualquer um pode reclamar, né? Teve um desses da NERF, se eu não me engano, era esse aqui, eu acho, e tudo mais, acho que era esse aqui, que deixa eu ver se Novo Vulcan BBF 25 totalmente automático com fita de dados e pronto para a ação. Você pode derrotar seu inimigo com 3 dados por segundo ou recorrer à munição extra para sua total cobertura. Com o Vulcan BBF 25 é só mirar e atingir o impossível. Se eu não me engano, esse estava na Discovery. Várias pessoas de Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, eu acho, reclamaram para o CONAR, né? Mais de 10. E reclamaram de que esse tipo de anúncio, ele é um anúncio que traz uma questão de violência em si, e que ele não deveria estar, eles não questionaram nem o anúncio em si, eles questionaram que não deveria estar na grade de programação da Discovery, né? Que é uma grade mais infantil. O CONAR até decidiu que, olha, não sei se deveria estar exatamente na Discovery, né? Tem que ver se ele está obedecendo o meu regramento. E a Discovery falou assim, não percebemos isso antes. E tiraram os anúncios do ar. Então, esse tipo de situação é o que já aconteceu com a gente, já aconteceu com o Nerf também, já. É que eu não achei os que foram exibidos no nosso canal. E a gente tem que parar, reconhecer e retirar do ar, para justamente a gente evoluir, né? Ofendemos, não estava exatamente de acordo com a audiência do Globo, então vamos tirar do ar, né? Ou vamos buscar também ser mais criteriosos no que a gente está aceitando ou deixando de aceitar, né? Quando a gente trata, aqui é uma questão, né, um pouco complexa, quando a gente trata, né, hoje são
Hoje eu acho que já até diminuiu, mas fora canal TV Globo são 30 canais, né? Se a gente for alguma coisa, óbvio que passa, por mais critérios que a gente tem, por mais objetividade que a gente tenha, né? Então, eu acho que a função vai ser todos. Era isso, Valdir. Muito obrigado, Gustavo. Visão super prática, né, de quem lida com isso dia a dia, o dia inteiro. Excelente. Vamos abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, levante a mão, né, virtualmente. E já temos a Nayade Malveira. Pode falar, Nayade. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Gustavo, eu gostaria de saber sua opinião em até que ponto a regulamentação publicitária infantil é eficaz na proteção das crianças contra práticas enganosas e prejudiciais. Se há alguma coisa, se há alguma outra medida é, no que tange a nossa regulamentação atual, se poderia ser diferente, na sua visão, o que poderia melhorar? Olha, eu acho que, no geral, nos aspectos que nós temos hoje, elas estão aderentes. O desafio como eu estava falando, é a aderência nas suas várias plataformas, porque o CONAR, né, a regulamentação não é só de televisão, não é só de revista, não é só de jornal, não é só de internet, ela é para o todo, né? E eu acho que o desafio é como aplicar esta regulamentação, que já existe, já é muito boa e já é bem aplicável nas diversas plataformas, né? E a responsabilização em relação a elas. De fato, é isso, né? Eu não vou nem adentrar em responsabilização de rede social aqui, porque senão a gente não sai. Isso é matéria para quase 4 horas de conversa. Mas, assim, eu, como veículo, eu tenho minha responsabilidade. Se vai para o meu ar, foi cravado, foi visto, foi discutido, às vezes um comercial não é simplesmente o cara comprar e a gente colocar no ar, às vezes é 3, 4 semanas de debate para ver se aquilo realmente está atendendo a regulamentação e se vai para o ar, ou se precisam ser feitos ajustes para ir para o ar, né? O programático é um problema, porque o programático, a pessoa não sabe nem onde está saindo o comercial. Se não for feita uma inteligência artificial exatamente para colocá-lo, então, de repente, se não faz um mínimo de controle, ele pode, de repente, estar anunciando um produto que não é para criança num vídeo de criança. Então, muitas vezes é o controle, é a forma, é a responsabilidade, né? O texto é muito bem escrito. Os casos são. Eu tenho vários casos que vão te levando às conclusões. E quando eles percebem que teve problemas, como, né, a gente entendia que o estatuto, que o 37 se aplicava já para a internet. Eles falaram: não está claro, vamos fazer o manual dos influenciadores, vamos fazer regular o unboxing. A partir disso, se evolui, né? Mas o grande problema é esse, né? Como que esse manual, ou se ele precisa, né? Eu acho que não, algum ajuste mínimo para entrar em outros, na internet, para entrar nas redes sociais, na responsabilização delas, né? É do anunciante, é do programático, é o anunciante que pediu para não anunciar determinado item para determinado público, porque tem isso, o anunciante às vezes não pediu e o programático anuncia, né? Então, como efetivar, de repente, as responsabilidades em relação a determinados temas. Obrigado, Gustavo. Mais alguma pergunta? Pode levantar a mão. Eu tenho uma. Gabriel. Gabriela, não, vamos dar prioridade para Gabriela, por favor. Obrigada, Fernanda. Tudo bem, gente? Boa tarde. Gustavo, eu fiquei com uma dúvida com relação a esse caso da Nerf, né? A Nerf, ele é justamente um produto voltado para crianças. E aí, enfim, na sua visão, tirando o argumento de que incitava, acho que foi incitava a violência, não sei se foram exatamente essas palavras que você comentou. Mas você acha que, assim, em um contexto geral, por exemplo, esse anúncio, tirando esse argumento,
estaria ali observando os parâmetros gerais de publicidade para criança? Não. A Nerf não seria exibida dentro da Globo, dentro do Globo, porque está usando adolescentes e crianças. Se ela utilizasse só as armas sem as crianças e os adolescentes ou com jovens, porque também não pode aparentar menos de 18, né? Não posso contratar dizendo que é e não é, né? Então, hoje, por exemplo, se eu não me engano, os comerciais da Nerf, quando aparecem, em muitos deles aparece só a arma rodando, várias balinhas e tal, e não aparece muito bem as pessoas, tá? Dentro da nossa programação, não iria para uma programação infantil, tá? Então, o Gloob não ia colocar isso. Ainda até porque a faixa etária do Gloob ainda é menor do que a da Discovery. Então, não colocaria isso. Então, teria que se rever um pouco a forma de divulgação da Nerf para fazer. De repente não ser uma atividade, de repente não ter alguma coisa assim. Teve uma em 2020, 2021, se eu não me engano, uma competição feita pela Nerf, chamada Nação Nerf, ou coisa parecida, que ela colocou o Marcelo, jogador de futebol, que era da seleção, do Real Madrid, agora está no Fluminense, junto com o filho, jogando num campo, mostrando a brincadeira de jogar pai e filho e tudo, tá? Teve questionamentos. Não se chegou a proibir a ação. Não era bem um comercial. E era mais um programazinho e tudo. E fez sucesso na rede social. Nos canais TV paga até exibiram alguns, tá? Mas ficaram com uma pulga atrás da orelha. Será que realmente a gente deveria exibir ou deveríamos não exibir, né? O Marcelo tinha uma figura de ídolo, né? Mas o filho dele não era menor de idade. Ou se era, o rapaz era enorme. Então, assim, você vai se adaptando. Você não, talvez eu exibiria só a arma. Eu não exibiria exatamente as pessoas. As pessoas que reclamaram para o CONAR não reclamaram. A argumentação não foi em relação à criança usada, etc. e tal. A reclamação era que a arma é uma violência, e por ser uma violência pelo ECA, você não tem que incitar violência nas crianças, e com base nisso, o CONAR deveria proibir o comercial, tá? Eu não acho que chega a tanto assim, né? Porque senão era melhor proibir de vender uma arma, né? Mas também considerando, né, que a gente estava num mundo complexo nos últimos 4 anos e tudo mais, nesse nível de discussão, fica complicado qualquer argumentação sair para uma frente ou para outra ali. A gente tenta evitar esse nível de discussão. Então, talvez, vindo para a Globo, a gente falar, não vai exibir, não, vai tentar fazer de outra forma. Entendi, obrigada. Publicidade infantil é bem desafiador mesmo, ainda mais assim, pensando em empresas que são voltadas para esse público, né? Que, enfim, de jogos e Sim, brinquedos e tudo mais. sim, Obrigada. nada. Muito Fernanda, bom. Eu ia fazer só uma colocação, mas foi muito bom que a Gabriela trouxe essa pergunta, Gustavo, porque você falou da questão, né, das empresas não quererem correrem o risco de eventualmente ter a sua reputação machucada, independente de consequências, e aí você falou da questão da consequência no âmbito do CONAR. Aí eu acho que vale um comentário e te pedir para comentar em cima, que é uma percepção que muitas empresas, talvez verdes, nesse território da regulamentação, especialmente estrangeiras, que ainda não testaram as águas no CONAR, acreditarem, e aí no âmbito da publicidade infantil isso é mais grave ainda, ou mais difícil ainda, que é acreditar que, pelo CONAR não ter a possibilidade de impor qualquer pena, de que então o risco vale a pena. Na hora de se fazer uma avaliação de risco, esse risco valeria a pena. Só que aí você comentou da Nerf e eu me lembrei do caso da Hot Wheels, que é um caso famoso, que até o Instituto Alana deu início, né? E é um caso onde exatamente se aplica o uso do Hot Wheels, dos bonequinhos, dos carrinhos, desculpa, e das pistas, de uma forma bastante
assertiva, para não dizer de outra forma. E esse caso, de fato, foi recomendado pelo CONAR que fosse retirado do ar, e a partir dessa decisão, o Instituto Alana provocou o Ministério Público de São Paulo a abrir uma ação civil pública contra a Hot Wheels, a Mattel, enfim. E aí eu queria que você comentasse sobre isso um pouquinho, sobre essa questão da consequência, né? Que o assunto não acaba no CONAR. E isso tem um grande peso, eu não poderia concordar mais. Mas não acaba ali, né? Tem É, outros riscos consequentes da não adequação que são interessantes termos em mente nessa análise, né? acho que você trouxe um bom ponto. Eu não me lembrava do Hot Wheels, agora eu lembrei deles, tudo. Eu poderia ter colocado ali. Essa preocupação em relação a. É porque a partir do momento, né, que eles entendem que você cometeu um dano ou coisa parecida, né, é, ela pode ser exponencial. É claro que se a gente tiver uma coisa é o CONAR vai tirar do ar, tá? E os veículos que estão associados ao CONAR aceitam e vão tirar o comercial do ar, né? Resta saber, nessas plataformas também o farão. Mas, de fato, essa questão, o que vem depois, tá? Sim, a preocupação com o Ministério Público é enorme, porque aí nós não estamos falando de uma coisa fácil ou decidida, pelo menos, por pessoas que são próximas da área, e ao não ser decidido por pessoas que são próximas da área, começa a ter todo o arcabouço jurídico complexo do Brasil, que não necessariamente acaba se rapidamente não vai acabar. Então, mas acaba gerando outros tipos de fatores. Ele pode gerar uma recomendação do Ministério Público no próprio CONAR, ele pode gerar uma multa, geralmente são multas enormes nesse ponto, né? Ele pode gerar, e aí ele começa a gerar, né, contingências para a empresa, porque com base nisso, de repente, outros consumidores vão entender que tem um direito também contra a empresa. Então, tem toda uma responsabilidade civil derivada de um uso indevido, por assim dizer. Eu particularmente, vamos falar que eu sou de empresa, né, mas eu particularmente entendo que essas questões de Ministério Público não trazem efetivação mesmo, né? É claro que a publicidade negativa do Ministério Público abrindo uma ação contra a empresa, mais eventual condenação, mais todo o esforço que tem que mexer em relação a isso, né? Eu acho que as empresas elas acabam falando assim, poxa, seria muito melhor e gastaria muito menos recursos se a gente tivesse pensado criativamente algo, respeitado no mínimo as legislações do CONAR e a partir disso fizesse as análises prévias. Eu sou muito partícipe de que as coisas, assim, é muito melhor analisar tudo previamente do que sair fazendo e aí você não controla, né, uma contingência, uma consequência nesse nível, né? Perfeito, resposta perfeita. É isso mesmo, eu vejo da mesma forma. Bom, Valdir, estou Obrigado, super Fernando. feliz com a resposta, com a interação de todos. Gustavo, muito obrigada. Muito bom, ótimo. Obrigado, Gustavo. Foi excelente. E agora nós vamos dar continuidade à aula com a apresentação pela Fernanda, da nossa próxima palestrante. Sim, obrigada de novo, Gustavo. Muito boa troca. Bom, a gente vai fazer uma mudança um pouquinho, não radical, mas, enfim, para um outro lado do espectro da publicidade, para a gente falar de publicidade comparativa, e os limites éticos, com a querida Mariângela Sampaio. Vou ler aqui, Mariângela, obrigada por estar aqui conosco. Vou ler a tua bio para apresentar você para todo mundo. A Mariângela é graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e membro da OAB brasileira, né? Atua há 30 anos no Departamento Jurídico da Unilever, após mais de 25 anos atuando no Brasil e na América Latina, e agora, em 2020, assumiu a posição de Global Category Counsel no Departamento Jurídico Global da Unilever.
Em 2022, assumiu a posição de General Counsel Ice Cream Latam, uma posição que deve ser difícil de resistir ali às tentações do dia a dia, prova de produto, imagino eu. E desde o início de 2023 atua como General Counsel Home Care Americas, sendo responsável pela diretoria jurídica e do negócio de produtos de limpeza com marcas como Omo, Comfort, Cif, dentre outras na América do Norte e América Latina. Foi coordenadora da Comissão de Marcas da BPI, além de membro do Conselho Diretor da própria BPI, foi presidente do Comitê Jurídico da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, em 2019 e 2020, e atualmente é presidente da segunda Câmara do CONAR e representante da ABA no Conselho Superior do Conselho do CONAR também. Mariângela, muito obrigada, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda. Eu tenho uma apresentação, não sei se o pessoal da BPI consegue me ajudar a colocar, ou é melhor eu passar por aqui? Como é Se você que... quiser fazer o share screen, acho que pode ser mais Ah, fácil, tá bom, vamos lá, se vamos você ver. conseguir. Senão a gente coloca aqui, não tem problema. Joia, eu vou Só ver pelos aqui cliques pode ser mais fácil para você controlar, né? Ai, ótimo. Então, não sei, vocês estão vendo a apresentação? Não, Acho que ainda não. 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 Tem aqui. Vamos ver se eu... Às vezes espera um pouquinho. Gente, show all windows. Vamos ver. Não sei, ele aparece vários arquivos. O meu aqui da apresentação, vamos ver se ele vai agora. Acho que tá Agora, bom. agora tá? Ah, ótimo. Agora sim. Vou pôr em modo apresentação aqui para Perfeito. facilitar. Tá ótimo, estamos vendo sim. Vocês estão vendo? Ah, então joia. Tá aparecendo para vocês o meu outro, O slide seguinte. Sim, slide seguinte? Ah, então sim. espera um pouquinho aqui, vamos ver se eu consigo corrigir só isso. Ah, não sei por quê, ele às vezes quer eu funcionar sei como é. sozinho, né? Em vez de... Não sei por que está aparecendo desse jeito, mas se eu consigo mudar aqui. Não sei por quê. Mas tudo bem, Tá acho que aparecendo não. uma Vocês legenda sua, nossa, aqui, a gente falando, tá aparecendo legenda. dá para. Não sei por que, não sei tirar esse. Não sei por que não Sem te ajudar. Será que é... prejudica a visualização, que vocês acabam Não, dá vendo para ver. só. Dá para ver. Então vai ficar um pouquinho. Vocês já vão saber com antecedência qual vai ser o próximo, mas antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer também o convite da BPI, do SEDUC, da Fernanda, do Valdir, da Renata, né, colegas aí de longa data. É uma alegria conversar um pouco sobre publicidade comparativa, né? Publicidade comparativa é uma técnica bastante usada para divulgação de produtos e serviços, e, por outro lado, né, apresenta um grau de risco maior, né, para o anunciante, uma vez que se apregoa, né, informações em relação à concorrência, né? O que torna bastante importante o nosso papel como advogados, né? Porque é fundamental uma análise adequada desse tipo de campanha para se assegurar que esse tipo de publicidade ela atenda à legislação, que ela realmente tenha como objetivo o esclarecimento do consumidor e não denigra marcas de concorrentes, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, eu gostei bastante dessa imagem aqui, né, que vocês estão vendo, porque mostra uma consumidora. E quando a gente analisa, né, a publicidade comparativa, é bastante importante não só que nos atentemos, né, à nossa função como operadores do direito, como advogados, mas também que se tenha em mente o olhar do consumidor, o entendimento do consumidor, né? Então, vou pedir até para vocês tirarem um pouco o chapéu aqui do advogado, mas também colocarem esse chapéu de consumidores. Inclusive, espero que sejam consumidores de produtos da Unilever, viu? A gente tem aí a marca Que Bom, Dove, Hellman, Seda, Omo, né, que é a categoria, né, que eu atuo. Espero que vocês conheçam os produtos, apreciem, né, e optem por eles. Vamos lá. E eu, para começar aqui, eu queria trazer para vocês
o que uma grande celebridade, né, alguém aí que vocês devem ter ouvido falar recentemente, né, com muita ênfase, né, que está em todas as mídias, o que essa celebridade fala sobre a publicidade comparativa, tá? Então, essa celebridade, eu gosto de brincar, é o ChatGPT, tá? Ele, eu acho que hoje em dia, né, todos nós aí estamos rodeados por informações a respeito da inteligência artificial. Eu achei que valia a pena a gente olhar lá no ChatGPT para ver o que ele fala sobre publicidade comparativa, tá? Então, o que veio aqui, né, quando eu fiz essa pergunta, que a publicidade comparativa é uma estratégia utilizada pelas empresas para promover seus produtos ou serviços, comparando-os diretamente com os concorrentes. Nesse tipo de publicidade, são destacadas as vantagens e diferenças entre os produtos, com o objetivo de convencer os consumidores a escolherem a marca anunciante. A ideia é mostrar de forma clara e objetiva por que o produto em questão é superior ou mais vantajoso em relação aos concorrentes. A publicidade comparativa pode ser uma ferramenta eficaz para informar e influenciar as decisões de compra dos consumidores. Eu discordo de uma informação que consta aí nessa resposta, que é a questão de que a publicidade comparativa seria uma comparação direta com os concorrentes, né? Porque apesar da nossa legislação não estabelecer uma distinção, na realidade existe, né, uma distinção. Porque nós temos dois tipos de publicidade comparativa. Nós temos o que a gente chama de publicidade comparativa direta, que é... Oh, meu Deus, eu fiz alguma coisa aqui de novo que... Pronto, vamos lá. Que aqui menciona expressamente a marca ou outra propriedade intelectual do concorrente, né? E temos a publicidade comparativa indireta, que é a que compara produtos ou categorias de produtos ou outros elementos para se referir ao concorrente. Nesse exemplo, por exemplo, que vocês estão vendo aqui na tela, é uma comparação da marca de creme dental Oral-B com a marca líder de mercado. Então, não se menciona expressamente qual é a marca, né? Mas se menciona que é o creme dental multibenefício líder. Tá? Então, o consumidor consegue identificar sem que conste expressamente a que marca ele se refere. Tá? Eu também queria mostrar para vocês alguns filmes com publicidades comparativas, são filmes do exterior, tá? Não são filmes do Brasil, mas que eu acho que elucidam um pouco a questão, acho que promovem o debate. Depois eu gostaria de ouvir um pouco de vocês a respeito dessas publicidades. Vou colocar aqui, vamos ver se o link funciona direitinho. Possamos ver juntos. Vou tentar pôr na tela inteira aqui. Oh, meu Deus, espera um pouco, só tentar. Será que ele vai abrir para você no YouTube? Será que você vai ter que trocar a tela? Não sei. Ah, vocês não estão vendo? Não, estamos Não vendo ainda estão. Oh, a pouquinho. telinha Vamos das olhar. latinhas Acho que eu vou ter paradas. que trocar, né, para poder aparecer. Acho que se você fizer um ESC, ele sai e aí você Ele consegue sai, eu puxar outra. consigo, né? Acho, não sou expert desse modelo, não. Vamos lá para eu procurar. Pause share. New share. Aqui. Vamos ver, acho que agora vai. Vocês estão vendo a tela do anúncio? Estão? Não, Não? não. Aí ela está aparecendo aqui para mim, mas eu vou... Sim, do anúncio da Coca e Pepsi, né? Mas não Isso, é esse Mas não o mesmo. vídeo, Sim. Mas não o Ah, não vídeo. o vídeo. vídeo. Só as latinhas. Vamos ver se volto aqui, se eu consigo. O Será que você vídeo é tem que sempre um clicar em desafio. encerrar a apresentação de slides em cima? Vamos ver Vê se se eu não é consigo. isso. Eu também estou surra com essas plataformas. Agora está aparecendo para Agora vocês? sim, da Ah, geladeira, sim. ótimo. Eu vou só voltar aqui um pouquinho. Acho que agora...
Então, queria escutar um pouco de vocês, o que chamou a atenção nessa publicidade. Opa, vamos fechar aqui para se vocês, quando vem esse tipo de publicidade, né? Os elementos aí que chamam atenção não é algo tão comum, né, no cenário brasileiro, né? É o tipo de publicidade que é bem frequente em países como Estados Unidos, por exemplo, em que nós temos vamos ver aqui voltando, em que a marca, né, do concorrente frequentemente é exposta, né? E nesse caso foi o que aconteceu, eles usaram um artifício criativo para destacar a preferência, né, do consumidor. O consumidor, né, o menino, ele se apoia nas latas, né, da Coca-Cola, mas ele escolhe a PepsiCo, né? Então, é uma campanha que usa dados subjetivos, né? Ela não usa elementos objetivos, tá? Vamos lá. Voltando aqui para minha apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Vou pedir só para confirmar. Estou vendo Voltou a para a tela tela do da Zoom. apresentação? Da apresentação ainda não. Não. Eu não sei, será que o pessoal da BPI é melhor eles Será que passarem? Vamos ver se tem alguém que possa ajudar, só para a tem gente. sim. Tem sim, vamos lá. Acho que eu vou Obrigada. pedir, então, só para a gente assegurar Eu aí ia que não vai. comentar, Mariângela, tem essa versão que é dele subindo nas latinhas, eu acho que é da Pepsi para alcançar a Coca. E tem uma também, Isso. acho que em espanhol, se não me engano, muito parecida, mas em vez de ser uma geladeira, é uma máquina, uma vending machine, né? Então ele faz a mesma coisa, ele gasta o dinheiro para comprar 2 Pepsis, ou vice-versa, Olha. já não me lembro mais, para subir nas 2 e aí, porque o botão para tocar e atingir a compra da concorrente era muito alto, ele não conseguia fazer. Então, ele compra 2 Entendi. latinhas da primeira, que estava na Nossa. linha 2, para poder Uhum. alcançar e tocar na linha 5, digamos que ele não alcançava. Eu acho que o Ele grande. investe mais para conseguir, né? Olha que Exatamente. É coisa. mais ainda do que, Incrível. puxa, vou ter uma ideia criativa aqui de subir na latinha. Também tem, mas é que eu Então, acho que no caso em questão, acho que um olhar que a gente deve ter, como você muito bem colocou, é que o argumento do anunciante é de que eu tenho pesquisas que provam, que demonstrariam sim, a essa preferência, né? superioridade, essa preferência. Só que a forma de dizer isso tem muito além do que só o consumidor prefere, como naquele caso da Lay's e da Pringles. E sim Isso. na nossa legislação, no nosso CEBAP, de concorrência desleal, porque denigre a marca, acaba tendo uma coisa, Exatamente. uma brincadeira ali, uma brincadeira agressiva, até um certo ponto, Que da reputação do outro lado. Eu acho que isso é super relevante de apontar, porque a gente nunca deve só interpretar o que o nosso cliente está descrevendo, e sim ver como que ele consegue colocar aquilo no papel e no vídeo e né, no material. Então, acho esse exemplo é exatamente. muito legal. Aqui a gente tem um outro, né, também aí de grandes concorrentes, que é o McDonald's e Burger King. Se der para também ver o vídeo, vamos ver se acho que com vocês aí vai funcionar melhor. Consegue entrar no link? Então, caso contrário, a gente já pode ir para o próximo. Era mais um exemplo, depois eu mando, vocês vão ter oportunidade também de assistir. Eu vou deixar o material disponível, tá? Que também é bem interessante, mas na mesma linha. Maravilha. Saiu aí a apresentação. É que eu acho que tem que sair da tela para entrar no YouTube, né? Então talvez ela esteja conseguindo fazer isso. Vamos lá, foi o mesmo. Aí. Até 0 vazamento. Pampers Pentes ajuste total. Never seen the sky so blue. The birds are singing, I got nothing to do. Hey, 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 hey. It's just a sunny day. Da-da-da-da-da-da. Ain't no clouds up in the sky.
I'll dream 'em up and watch my daydreams go by. Hey, 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 it's just a sunny day. Ain't got time to worry, the sun is gonna shine all day. I'm not gonna hurry, you can tell the company they can keep my pay. Essa também, né, é uma publicidade bastante criativa, né? Vocês viram que o menino ele esconde, né, as batatas para conseguir comer, né, o que ele queria e ele coloca a marca do concorrente. Também a gente acabou de falar de publicidade infantil, né? Nesse caso, tem até, a gente poderia até discutir aqui se essa seria uma publicidade viável, né? Diante das regras sobre publicidade infantil, na medida que mostra o menino comendo as batatinhas, que hoje em dia é bem discutível. Mas vamos lá. E aqui eu queria trazer assim, alguns princípios gerais da publicidade comparativa, que são bastante relevantes, a questão de que sempre se deve comparar produtos que atendam à mesma especificação, à mesma finalidade, que se deve comparar os elementos essenciais dos produtos, né, características relevantes dos produtos, e características objetivas, que é um pouco do que a gente já adiantou, né? Que sejam verificáveis, representativas, que podem, inclusive, incluir o preço. Os ingleses gostam bastante de usar aquela expressão compare apples with apples, né? Então, eu acho que essa imagem diz muito, né, sobre a importância de que na publicidade comparativa se compare produtos semelhantes, tá? Podemos ir para o próximo slide, que para mim saiu, não sei se para vocês também. Vamos lá. O próximo não tem vídeo. Vou voltar um pouquinho. Que são, assim, o que não é permitido, né? Então, na publicidade comparativa. Claro, a publicidade comparativa ela não pode ser enganosa, ser baseada em dados falsos ou inexatos. Ela não deve denigrir as marcas, nomes comerciais do concorrente, não pode causar confusão entre o anunciante e o concorrente, e também ela não deve exagerar a realidade. Ao contrário da publicidade habitual, né, a publicidade comparativa, ela não deve enfatizar, dar um foco muito grande na dramatização ou no exagero, especialmente quando se faz uma referência aos benefícios ou à qualidade comparada. Então, essa é uma grande distinção de uma publicidade que não é comparativa, de uma publicidade monádica, onde se tem a liberdade, né, de poder criar, de poder extrapolar, de usar recursos visuais, né, o que a gente chama até de puffery, enquanto que na publicidade comparativa, esse tipo de exagero pode ser considerado uma violação e pode ensejar a determinadas penalidades, inclusive, tá? Então, é uma grande diferença. E a publicidade comparativa também não pode se basear em dados subjetivos. Podemos ir para a próxima tela. Aqui eu tenho mais um filme que também é interessante, se der para a gente colocar. Vamos lá. Só para também a gente não perder assim muito tempo, né? Eu vou fazer o seguinte: eu mando depois o material e os filmes vocês terão oportunidade de assistir, porque realmente o link ficou um pouquinho complicado aí para abrir, né? Das demais eu deixo.
With SodaStream, we could have saved 500 million bottles on game day alone. If you love the bubbles, set them free. Essa publicidade é bastante interessante, né? Porque não se trata só de uma comparação entre dois produtos, né? Você tem um terceiro se comparando a dois, né? E era uma inovação no mercado, essa máquina de bebidas gaseificadas, que eles queriam valorizar o fato de que você não precisa, né, das garrafas, fazendo referência às garrafas da Coca-Cola, às garrafas da Pepsi, inclusive colocando a informação de quanto economia, né, eles iriam gerar. Tinha até um lettering fazendo referência à origem da informação com relação à redução, né, da própria Euromonitor, que é um instituto de pesquisa bastante conceituado, mas também uma abordagem bem discutível, né, de como assim, esse número enorme, né, de garrafas quebrando, né, então pode-se alegar que ocorreu o denegrimento, né, dos produtos, uma menção denegritória, que é também uma abordagem que a nossa legislação local não permite. Então, podemos voltar aí para os slides, por favor. Vamos fazer o seguinte, nem vamos entrar nesses anúncios, que senão acho que a gente vai acabar se prolongando muito. Depois vocês assistem, tem uma do McDonald's e tem uma outra também bastante interessante, de uma grande batalha aí, que é entre a Apple e a Samsung. É uma abordagem diferente, vou contar para vocês também. Eles mostram uma série de consumidores numa fila gigantesca na frente de uma loja da Apple. A Apple, né, é muito conhecida pelas grandes filas, né, especialmente no lançamento de novos modelos, e eles mostram um consumidor de Samsung, um usuário de Samsung, mostrando os benefícios, né, ele fora da fila, numa situação muito mais confortável. Então, também é uma maneira interessante de comparação, tá? Podemos ir para o próximo. Aqui eu trouxe um pouco da nossa legislação, né? Quais são qual é o arcabouço jurídico, né, que assegura a proteção à propriedade das marcas e a publicidade verídica. Nós temos aí no artigo 5º, pode passar, por favor, para o próximo. Temos também o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor contém várias normas que visam a proteção dos consumidores contra a publicidade enganosa e abusiva, e coíbe, né, a utilização indevida de marcas, nomes comerciais, a repressão à concorrência desleal. Pode passar. Também fundamental trazer a lei da propriedade industrial, que nos seus artigos 129, por exemplo, assegura ao titular da marca o uso exclusivo em todo o território nacional, além de se poder zelar pela sua integridade material. Puder passar mais um slide, por favor. Já o artigo 195, né, que estabelece o crime de concorrência desleal, para quem publica falsa afirmação em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem, que divulga ou presta acerca de concorrente falsa informação, a fim de obter vantagem, quando se emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio, alheio, clientela de outrem. Então, todas essas normas, né, são bastante relevantes ao se analisar uma publicidade comparativa, para se assegurar que essas normas sejam respeitadas, essas normas não sejam infringidas. Pode ir para o próximo. E aqui, o que o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária estabelece com relação à publicidade comparativa. Existem, essas diretrizes são bastante claras a respeito da publicidade comparativa, em que ela pode ser aceita, né?
desde que respeitados os princípios e limites, como nós falamos, né? Que seja uma campanha objetiva, que vise principalmente esclarecimento do consumidor, que tenha por princípio básico a objetividade da comparação, que não utilize de dados subjetivos, emocionais ou psicológicos, né? Que seja uma comparação passível de comprovação, então é o ônus do anunciante assegurar que ele tenha os dados, que ele tenha evidência robusta antes de divulgar uma campanha publicitária, porque certamente uma campanha publicitária ela acaba gerando muito a atenção do concorrente, e ele certamente vai precisar apresentar esses dados que atestam a veracidade da comparação, tá? No caso de um challenge, de uma representação no CONAR ou de uma ação judicial. A importância também de se comparar produtos que sejam compatíveis, né? Modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável, né? O confronto de produtos produzidos em anos distintos, anos diferentes, né? Que não ocorra, né, a confusão entre produtos e marcas concorrentes, que não fique caracterizada a concorrência desleal, a depreciação à imagem de produto ou marca de terceiro, que não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou prestígio de terceiro, e quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é igual, que isso seja ressaltado no anúncio. Então, são todas regras que visam a transparência, que visam uma concorrência leal. É importante também trazer que as campanhas comparativas, elas podem ser alvo de questionamentos dos concorrentes, né? Normalmente o concorrente que se sinta lesado, ele vai buscar a alteração ou a suspensão da campanha, se ele entender que o seu produto que foi objeto dessa campanha foi incluído de uma forma enganosa, com informações que não são verdadeiras, ele vai buscar essa modificação do anúncio. O consumidor também, existem muitos casos em que o próprio consumidor não concorda com as alegações. Vocês devem ter visto, quando a doutora Juliana esteve presente no curso, que os consumidores são bastante atuantes, os consumidores se recorrem ao CONAR, eles fazem queixas e o CONAR inicia de ofício representações quando entende que existe realmente um motivo justo, né, para uma representação, para um questionamento da determinada campanha, e também órgãos legitimados, a tutela difusa, como a Senacom, o PROCON, o Ministério Público, né, também, se entenderem que a campanha é abusiva, que a campanha é enganosa, também vão tomar as medidas cabíveis, tá? Próximo. Existem uma série de penalidades, de riscos, né, nesse tipo de ocorrência, de uma representação ou de uma ação judicial. No caso de uma representação no CONAR, pode acontecer de ser determinada alteração, uma modificação do anúncio ou assustação, que é uma medida bem mais grave, né, de realmente retirada absoluta do anúncio, né, de que tem que se suspender a veiculação do anúncio. Inclusive, muitas vezes, medidas liminares são concedidas para que se determine a assustação com a maior brevidade. Advertência também, na ocorrência de algo muito grave, né? E muitas vezes, através de ações judiciais, pode-se, inclusive, ser obrigado a pagar danos materiais e morais, tá? Mas um outro ponto que é bastante importante, além dessas penalidades, além dessas sanções, né, que eu acho muito importante trazer, é a questão da reputação, né? Existe, muitas vezes, um impacto muito negativo à reputação da marca, quando ocorre uma publicidade enganosa, quando ocorre uma condenação, e a própria perda de confiança do consumidor, né? O consumidor, ele se sente lesado, o consumidor, nós temos hoje em dia o que a gente chama do tribunal da internet, né? O consumidor, ele é muito atuante nas redes sociais,
E o impacto pode ser extremamente danoso, né? Principalmente os consumidores brasileiros, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos, desculpe, estão até em inglês. O consumidor brasileiro, nós temos informações de que é um dos consumidores que mais fica online, né? Fica aqui, vocês podem ver aqui na tela, nós temos informações de que o consumidor brasileiro fica 9 horas por dia online. A quantidade de telefones celulares no país é gigantesca. A participação, né, nas redes sociais. Então, nós temos um consumidor que ele é muito atuante, diferentemente aí de outros países. E as discussões, os debates, a polarização gigantesca, né, do nosso país, isso faz com que as marcas possam ser alvo, né, dessas discussões e possam ser muito prejudicadas. Eu gosto também bastante de trazer essa definição aqui sobre publicidade comparativa da doutora Lúcia Ancona Lopes Magalhães Dias, né, no seu livro Publicidade e Direito, que eu gostaria de ler para vocês, em que ela fala a respeito da publicidade comparativa, que observa-se que em tais situações de efetiva e ilícita comparação entre empresa, oferta ou preços de bens e serviços, a referência ao produto ou marca alheia na publicidade, ela não almeja nem deve almejar a exploração indevida de reputação, nome ou prestígio do concorrente, mas, ao contrário, é realizada com o objetivo de distanciar-se dele e mostrar a maior conveniência dos produtos do anunciante. Então, acho que é bastante importante, né, quando se faz uma publicidade comparativa, se ter em mente, né, que o maior objetivo é demonstrar benefícios, características diferenciadas do produto com relação ao que se compara, né? E não se utilizar de forma indevida da imagem ou da reputação de um produto de terceiro, tá? Podemos ir para o próximo slide. Aqui eu trouxe alguns julgados do CONAR, que depois eu vou deixar com vocês, né? As operadoras também, durante um grande período, foram muito atuantes, né, nessa guerra publicitária, com várias campanhas comparativas. Tem aqui um exemplo da Nextel, em que a TIM questionou uma campanha da Nextel, em que foram trazidas informações para comprovar alguns claims de superioridade, né? Os clientes mais satisfeitos do Brasil, melhor atendimento entre as operadoras de telefonia, o primeiro lugar em recomendação. O que me chamou a atenção nesse julgado foi que foi determinada a alteração dessa campanha, né? Mas me chamou bastante a atenção o fato de que uma das provas, um dos documentos, uma das pesquisas, a Nextel não quis apresentar, por alegar que seriam informações confidenciais. Esse é o tipo de material que o anunciante precisa estar preparado para apresentar. Ele, quando faz uma publicidade comparativa, ele tem que estar documentado e apresentar os dados quando necessário, tá? Podemos ir para o próximo. Aqui também, mais uma vez, uma campanha comparativa, nesse caso era a Vivo, né, que fez uma publicidade em que ela também trazia uma série de informações a respeito do preço dos serviços, né, e que o entendimento foi de que não eram suficientes. A Vivo, que alegou que disponibilizaria as informações no serviço de atendimento ao consumidor, no site da empresa, e foi considerado que não era suficiente, que o anúncio realmente ele precisava conter os dados de uma forma completa e ampla para que o consumidor tivesse acesso. Então, foi um caso em que foi determinada a sustação e advertência, né, medidas bastante rigorosas. Podemos ir para o próximo. Aqui eu não vou mostrar o filme para a gente, pelo adiantado da hora, depois vocês vão ter oportunidade de ver. Também era um filme da Nextel, mas é um filme bastante curioso, em que eles usam elementos que estavam presentes em publicidade dos concorrentes, um dançarino de terno e chapéu, que era muito identificado com a TIM, todo um aspecto visual das lojas da Claro, vermelha e branca, né?
E ambas as empresas, ambos concorrentes questionaram essa publicidade da Nextel, tanto a TIM quanto a Claro, e o CONAR entendeu que se tratava de uma campanha que utilizava um tom desrespeitoso, que utilizava de elementos, né, de campanhas concorrentes de forma parasitária, implicando no enriquecimento ilícito, vulgarizando marcas e conceitos do concorrente, e foi determinada, não só foi concedida a liminar para suspender a campanha, como também a campanha foi sustada, tá? Então, foi um exemplo aí de que o CONAR realmente entendeu que não atendia às regras do artigo 132. Vamos para o próximo. Aqui também é a mesma campanha, foi objeto de representação, como eu mencionei, né? E determinada a sua alteração em função do denegrimento. Podemos ir para o próximo. Aqui é uma campanha da Hyundai, que depois eu mando para vocês assistirem. Também nessa seara, né, existem grandes batalhas aí da indústria automobilística, com alegações de superioridade, de carro mais vendido, que são julgados bastante interessantes, que vale a pena vocês se atentarem. Dê-me para o próximo. E aqui já gostaria de compartilhar duas ações judiciais que envolveram publicidade comparativa ostensiva, publicidade comparativa direta. O primeiro foi uma publicidade divulgada pela Rayovac, em que ela se compara com a sua grande concorrente, com a Duracell. Essa é a publicidade que foi divulgada, vocês veem aqui, em que eles alegam que ambos os produtos teriam a mesma duração, mas a Rayovac teria o menor preço. Isso gerou, né, uma ação judicial movida pela Procter & Gamble, que é a empresa titular, né, da marca Duracell na época. Podemos ir para o próximo slide. E essa foi uma ação bastante longa, né, que culminou numa decisão em sede de recurso especial, em que foi colocado muito a questão da reprodução da marca, do uso da marca do concorrente. É um julgado muito interessante, porque ele aborda, né, a relevância da publicidade comparativa, da importância da publicidade comparativa ser leal, dela respeitar os princípios da boa-fé, né, que não só a defesa do consumidor deve ser considerada, né, mas também a importância de que os participantes do mercado sejam livres para trazer esse tipo de publicidade, né, desde que respeitadas as normas da autorregulamentação. Podemos ir para o próximo. Trazem também, nessa decisão também abordada a questão da importância de se garantir a proteção da marca, mas também da livre concorrência, da liberdade de expressão, do acesso à informação, o uso exclusivo da marca, bem o direito do respectivo titular, né, de exigir que terceiros se abstenham de utilizá-lo, não podem ser considerados direitos absolutos e restritos, porque estão condicionados a um equilíbrio entre os valores constitucionais e o artigo 132 da LPI. Podemos ir para o próximo slide. Aqui, finalmente, né, a ministra Nancy Andrighi entendeu que essa publicidade comparativa ela não violava os ditames da boa-fé, foi realizada com propósito informativo e em benefício do consumidor, e não foi constatada a prática de atos de concorrência desleal, tampouco de atos que tenham denegrido a marca ou a imagem dos produtos recorrentes. Assim, foi negado provimento ao recurso especial e a publicidade foi considerada uma publicidade ilícita, permitida. Vamos lá para o próximo.
Aqui vamos tentar passar essa publicidade. Eu acho que nessa eu coloquei de uma outra forma o anúncio, acho que está mais fácil para assistir. Intestino preguiçoso, né? Oi? Vem cá, você já comparou a tabela nutricional de Nesvita com esse? Como é que é? Compara só, Nesvita, além de auxiliar o funcionamento do intestino, tem 18% menos calorias, 26% menos gorduras e, além disso, vem com 2 vezes mais cálcio. Fora que ele é o único que combina actifibras e probióticos. E é uma delícia. Nesvita da Nestlé é o único que combina actifibras e probióticos que auxiliam o funcionamento do intestino. Experimente Nesvita. Leve 2 e pague 1 para sentir a diferença. Podemos para o próximo, por favor? Intestino desculpa, preguiçoso, né? Oi? Vem cá, você já comparou a Essa também foi uma publicidade comparativa direta, né? Vocês viram que a marca de ambas as empresas são mencionadas, né? Uma publicidade comparativa entre os produtos Activia e Nesvita, né? E é interessante, claro, que também suscitou, né, um processo judicial. A Danone, né, titular do Activia, ajuizou uma ação judicial contra a Nestlé, e foi bastante interessante esse julgado, porque ao final foi entendido que se tratava também de uma publicidade comparativa lícita, que identificava os produtos do concorrente, mas como um instrumento que possibilita a decisão do público consumidor. Que a publicidade comparativa não é vedada, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que se obedeça ao princípio da veracidade das informações, que seja uma publicidade objetiva e não abusiva, que não viole o direito marcário, não cause confusão entre as marcas. Ambas as marcas foram apresentadas de uma forma bastante ostensiva, né, então não existe confusão entre os produtos, e que nesse caso não teria ocorrido, né, uma usurpação, um aproveitamento econômico parasitário, desvio de clientela alheia, sendo que o consumidor não iria confundir um produto com outro, não ocorreria uma confusão, né, não teria sido depreciada a marca concorrente, e nesse sentido, as marcas comparadas poderiam conviver no anúncio, não ocorreria um denegrimento, e nenhuma violação ao registro marcário, né? Então, bastante interessante também esse julgado, acho que são 2 leading cases, né? Não é muito comum esse tipo de discussão no nosso judiciário. Muitas vezes, eu acho que os próprios anunciantes, né, acabam optando por não usar esse tipo de publicidade, usar uma publicidade indireta, né, que certamente ela entrega a mensagem que o anunciante quer, mas sem correr risco, né, de sofrer questionamentos aí com base na legislação marcária. Podemos ir para o próximo. Então, para finalizar, algumas recomendações gerais, né, com base no que eu tenho visto, especialmente na empresa e nesse papel que eu exerço no CONAR, que os anúncios, eles realmente é fundamental que se cumpra a legislação vigente, né, que também se cumpra a autorregulamentação, o Código de Autorregulamentação do CONAR. É fundamental que as publicidades, os anúncios contenham mensagens verdadeiras e comprováveis, baseadas em evidências robustas, evidências que demonstrem, né, as mensagens divulgadas, que também se considere a impressão geral do anúncio, o conjunto de elementos que compõem um anúncio, não só o claim, a mensagem que está sendo divulgada, que é objeto da comparação, é importante, mas também todo o contexto do anúncio, né? E ao final, que se avalie o impacto causado ao consumidor, né? Como o consumidor vai interpretar aquele anúncio, como o consumidor vai entender o anúncio, como o consumidor vai exercer o seu direito de escolha com base nas informações divulgadas. É isso, né? Muito obrigada, fico à disposição para responder perguntas, questionamentos. Obrigada a você, Maria Ângela. Não se preocupa que todo mundo, eu vou ter certamente curiosidade de ver alguns desses vídeos que eu não conhecia, então vou pegar o material e
revisar até porque é divertido, né? Acho que esses conteúdos têm essa qualidade também de serem divertidos e leves. Então, foi exatamente esse o conteúdo da sua aula, bastante objetivo. Agradeço muito. Vi que o Valdir aqui levantou a mão. Valdir, você quer fazer uma pergunta? Que aí depois eu abro para todo mundo. Pode Sim. falar, por favor. Maria Ângela, você mostrou exemplos da concorrência, principalmente, né? E há uma tese de que o líder não compara, quem compara é o segundo, o terceiro, etc. A sua empresa é líder em vários segmentos. Vocês fazem publicidade comparativa ou não? E se fazem em que produtos? Nós fazemos, né, publicidade comparativa, muitas vezes existe, né, essa intenção de divulgar benefícios que estão presentes, né, no nosso produto e não estão em produtos concorrentes, mas eu concordo com você aqui, eu falando, Maria Ângela, né, não em nome da Unilever, né, que eu acho que na publicidade comparativa você acaba ocupando grande parte do seu anúncio com informações de concorrentes. E para o líder de mercado, muitas vezes não vale a pena. Por que eu vou destacar, né, um produto concorrente, sendo que o meu público conhece o meu produto, ele está interessado em saber das características do meu produto, né? Por que eu vou chamar a atenção de um produto concorrente no meu anúncio, né? Então, eu acho que muitas vezes ele funciona quando você um novo ingressante, né, no mercado, que você quer se apoiar, né, e todo esse renome que já existe, mas para o líder de mercado eu acho que é bastante discutível, né? E também eu acho que tem uma questão um pouco que deve ser avaliada também, de como o consumidor enxerga esse tipo de publicidade. O consumidor, eu já vi pesquisas que mostram que, especialmente o consumidor brasileiro, ele não ele acaba não se sensibilizando muito com o produto que é muito valorizado. Ele acaba se apegando mais ao produto que né, de uma certa forma depreciado, né? No anúncio. Então, acho que tem vários elementos aí que precisam ser considerados antes de se definir com relação ao segmento, né, de uma publicidade comparativa. Ótimo ponto. A gente se identifica mais como público com o underdog, né? O coitadinho que não é o líder, e de repente o argumento do líder de que é o melhor soa um pouco arrogante. Eu gosto muito dos casos que não são exatamente de publicidade comparativa, mas dos casos onde se atribui ao anunciante esse lugar de número um. Eu acho que tem vários caminhos para se falar sobre isso. Já vi casos, obviamente, na indústria de consumo da Unilever, mas estava aqui pensando mais bala, chocolate, nessa indústria, e de fato é uma ferramenta, mas que tem que ser muito bem pensada na execução e na estratégia antes de simplesmente ligar o botão e trazer o concorrente para frente, né, para frente do seu tempo pago de publicidade. É muito interessante. Eu acho que são das disputas talvez mais sofisticadas, pelo menos que eu tenho testemunhado no Conar. Maria Ângela, essa é uma excelente aula em termos de conteúdo. A gente está se aproximando aqui do fim. Eu estou esperando para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Nayade levantou a mão, ótimo, Gabriela também. Depois eu até vou pedir quem puder abrir a câmera, eu vou tirar um print nosso aqui, que da última vez acho que a Renata tirou, mas eu não tirei. Eu não quero perder a oportunidade de a gente dar um grande sorriso aqui para a câmera, todo mundo aparecer bem na foto, literalmente. Acho que a Nayade levantou a mão primeiro. Fala, Nayade, por favor. Boa noite, gente, novamente. Maria Ângela, em muitos casos do CONAR, quando a gente faz pesquisa de jurisprudência dentro do próprio site, existem muitos casos de publicidade comparativa. E no momento do julgamento das representações, a maioria delas, às vezes, são voltadas para alteração ou, no caso, arquivamento, mas no caso, a questão central reside ali na necessidade de comprovação daquele claim, né? Na comprovação de você ser a melhor ou a primeira.
No caso, na sua visão, qual seria provas robustas para você conseguir comprovar? Porque muitas vezes pesquisa de mercado não é suficiente, às vezes documentos internos de vendas não é suficiente, depende muito do caso a caso, mas na sua percepção de modo geral, qual seria assim, provas robustas que você consegue comprovar que seu claim é verdadeiro quando você faz uma publicidade comparativa? Eu acho bastante importante se apoiar em institutos idôneos que tenham uma metodologia bastante consolidada, né, como o Nielsen, como o Euromonitor, né, como o Research International, né, em que realmente os dados, né, que comprovam a alegação, eles foram objeto de uma revisão, foram objeto de uma análise, né, detalhada. Então, eu acho que a documentação, a comprovação, claro, existem diversas formas, né, depende, também é importante que o claim reflita o dado que você possui, né? Então, acho que isso também, né? Não quero te falar, eu entendo que são somente vendas por volume, seria um dado, né, adequado. Não, porque vai depender muito da forma como se vai executar o claim e da comprovação. Mas eu acho assim, investir no suporte é fundamental, tá? Para poder assegurar essa tranquilidade, né, de que você tenha evidência para usar aquele claim. Ótima pergunta, Ed. Gabriela, por favor. Maria Ângela, tudo bem? Na Tudo verdade, bem? assim, usando como exemplo ali as propagandas da Pepsi versus Coca, do McDonald's versus Burger King, a gente vê ali que tem uma criatividade aliada com uma audácia até, uma Uhum, ousadia. E aí eu queria saber se, na sua opinião, e aí uhum, opinião pessoal mesmo, você enxerga um prejuízo na marca que, de certa forma, é ali zombada. E aí, por que eu tô te uhum, perguntando isso, né? Eu tenho a tendência a achar que, de certa forma, a criatividade ali, aquele jogo de uhum, criatividade e de audácia, ousadia, uhum, uhum, traz ali pra gente a gente olha até, ai, como é que eu posso explicar? A gente fica até admirada com a criatividade. Eu vi há um tempo atrás um jogo entre Burger King e McDonald's no Halloween. E aí eles uhum, usaram, acho que o Ronald McDonald, enfim, eu achei o direito de resposta, eu achei a resposta do Burger King, a, a audácia ali do McDonald's muito criativa e genial. E eu, assim, tenho a tendência a achar muito mais não positivo, porque assim, eu fico com receio de falar positivo, porque eu sei que tem algumas que ultrapassam o limite. Mas tem umas uhum, que são muito criativas e legais, assim. Então, eu queria saber a sua uhum, opinião, se você realmente acha que prejudica, que realmente não é legal, não é bacana fazer esse tipo de publicidade que acontece lá fora. uhum. Eu acho que assim, ela acaba, de uma certa forma, eu também, né, como consumidora, acho que é divertido, é interessante, né, e realmente causa um grande impacto, né, ela atrai a atenção do consumidor, né, de uma maneira que bem distinta, né, assim, com bastante êxito, né, em comparação a assim, uma campanha que só vai falar do benefício do próprio produto. Mas, por outro lado, às vezes ela acaba sendo um pouco injusta, né? Porque para quem está sendo comparado, né? Para quem está sendo diminuído, né? Ela acaba sendo prejudicial, né? Então, assim, eu acho que nós temos aqui uma norma, né? A regra do CONAR, eu acho que ela é bastante clara nesse sentido de que ela veda, e eu acho que a gente deve buscar toda essa criatividade, essa inovação, né? Para falar do nosso próprio produto. Apesar de ser divertido, quando você coloca em jogo, né? Assim, quanto investimento cada uma das empresas faz, né? Quanto que elas se dedicam a ter produtos que conquistar a confiança do consumidor, produtos que atendam, né, as necessidades do consumidor, acaba sendo um pouco injusto, né? Você ser comparado de uma forma que não é equilibrada, né? De uma forma que não é adequada.
Mas essa é a minha opinião, né? Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, é recorrente, tem vários países do mundo que permitem, mas ainda a maioria, tem inclusive países que não aceitam a comparação direta, né? Países até próximos, como o México, né? Outros mais distantes, como Turquia, eles só aceitam a publicidade indireta. Então, acho que ainda tem um longo caminho a percorrer nesse tema. Mas é um Entendi, debate obrigada. interessante. Obrigada pela pergunta. Muito boa pergunta. Muito bem, chegamos em ponto às 7 horas. Queria agradecer aqui, tenho certeza que o Valdir também, tanto a Gustavo quanto a Mariângela e a todo mundo que sempre participa de forma tão rica na nossa discussão aqui. Vou fazer o print, me deem um segundo. Valdir, você quer falar umas palavras enquanto eu acho meu aplicativo aqui de print? Mais uma vez, agradecer os nossos palestrantes, Mariângela e Gustavo, excelentes apresentações, a visão das empresas, das grandes empresas, a necessidade de clearance, e o Gustavo frisou muito isso, de revisão interna dos anúncios. O anunciante é o que financia o negócio, mas todos perdem se violarem as regras do CONAR, do CDC, do ECA, etc. Então, essa é a lição maior que ficou para nós, que as empresas se preocupam, sim, tanto os fabricantes e anunciantes, quanto as plataformas e os canais de comunicação. Conseguiu tirar, Rafa? Consegui, sim, consegui. Tá todo mundo bem na foto. Depois eu mando para a BPI e eles postam para gente. Obrigada mais uma vez. Quarta-feira a gente também tem aulas super interessantes. Não vou dar spoiler, não, mas a gente vai falar das indústrias reguladas, com um representante da indústria de bebidas alcoólicas e uma representante da indústria de produtos de consumo / farmacêuticos. Então vai ser uma aula bem, bem interessante nessa mesma cadeia, né, trazendo aqui o olhar dos profissionais de empresa que tanto atuam nessa área, que têm um olho super, super treinado para pescar os problemas, as questões reputacionais, as questões legais, e que para a gente é tão valioso ouvir e trocar. Então, obrigada mais uma vez e até quarta-feira para todo mundo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Mariângela. Obrigada, Todo obrigada. esforço. Prazer. Obrigada Até mesmo. logo. Boa noite. Tchau. Noite. Tchau, tchau. Obrigada.